A porta da sala se abriu. Renata entrou tremendo. 2 seguranças estavam parados ao lado da mesa de Marcelo. O coração dela disparou. Marcelo estava sentado, o rosto duro como pedra. Ao lado dele, Daniela Tavares, a sócia da empresa. Renata, o que você tem a dizer sobre isso? Marcelo jogou o celular na mesa. A tela mostrava mensagens. Você vai me pagar uma quantia mensal ou vou expor nosso caso? Meu advogado já está preparando tudo. Renata ficou branca. Eu nunca... Marcelo, eu juro, eu nunca escrevi isso. Não menta pra mim. Marcelo levantou. Você acha que eu sou idiota? Desde o começo você só queria meu dinheiro. As lágrimas desceram. Eu te amo. Eu nunca pediria dinheiro. Eu só... Amor? Daniela deu um sorriso frio. Renata, por favor. Você é uma faxineira. Ele é um dos homens mais ricos da cidade. Cala a boca, Daniela. Renata tentou se aproximar. Os seguranças bloquearam. Marcelo, me escuta. Eu preciso te contar. Não quero ouvir. Você está demitida. Pegue suas coisas e saia. E se tentar me extorquir, eu acabo com você na justiça. Renata sentiu o chão desabar. Colocou a mão na barriga. Marcelo, eu estou grávida. De 2 meses. É seu filho. Silêncio. Marcelo arregalou os olhos. Depois soltou uma risada amarga. Grávida? Claro. Mais uma manipulação. Esse filho nem deve ser meu. Como você pode dizer isso? A voz de Renata quebrou. Eu nunca estive com mais ninguém. Só com você. Porque eu conheço mulheres como você. Marcelo se aproximou. Minha esposa era igualzinha, doce, carinhosa, até conseguir o que queria. Você não vai me enganar de novo. Renata cambaleou. A dor no peito era física. Marcelo, vamos encerrar isso. Daniela tocou o ombro dele. Levem ela daqui. Agora. Os seguranças seguraram Renata. Ela tentou se soltar. Marcelo, por favor, não faz isso. Eu te amo. O bebê é seu. Ele virou o rosto. Os funcionários estavam no corredor. Viram Renata sendo arrastada, chorando. Os cochichos começaram. Tentou dar golpe no patrão. Coitado do doutor Marcelo. Renata foi jogada na calçada. A porta de vidro se fechou. Através dela, viu Marcelo subindo as escadas. Daniela ao lado dele. A dor aumentou. De repente, uma cólica atravessou a barriga. Ela gritou, não, meu bebê! O mundo girou. Ela sentiu algo quente escorrendo. Olhou para baixo. Sangue. A última coisa que viu foi o céu azul e pessoas gritando ao longe, antes de tudo escurecer. 6 meses antes da demissão. Renata entrou na cobertura com o carrinho de limpeza. Era tarde, depois do expediente. Sempre limpava ali quando não tinha ninguém, mas a porta do escritório estava aberta. E de dentro vinha choro de bebê. Ela hesitou, mas o choro não parava. Aproximou-se devagar. Marcelo Almeida estava na poltrona com uma bebê nos braços. Terno amassado, gravata frouxa, rosto cansado. A bebê chorava sem parar. Desculpa, eu não sabia que o senhor estava aqui. Marcelo levantou a cabeça, surpreso. A babá pediu demissão. Sofia chora o dia inteiro. Os médicos dizem que não tem nada, mas ela não para. Ele parecia derrotado. Posso tentar? Renata estendeu os braços. Marcelo hesitou, mas entregou a filha. Renata pegou Sofia e começou a balançar devagar, cantarolando baixinho. Movimento suave, constante. 5 minutos depois, o choro parou. Sofia fechou os olhinhos. Marcelo ficou de boca aberta. Como você fez isso? Minha mãe cuidou de muitos bebês. Ela me ensinou. Marcelo passou a mão no rosto. Faz 3 meses que minha esposa morreu. Sofia não para de chorar. Eu não sei mais o que fazer. Renata sentiu o coração apertar. Sinto muito. Nos dias seguintes, Marcelo pediu para Renata ficar mais tarde, ajudando com Sofia. Ela aceitou. Precisava do dinheiro e estava se apegando àquela bebê. Semanas passaram. Marcelo começou a conversar enquanto ela embalava Sofia.
Perguntava sobre a vida dela, a mãe doente, os sonhos. Renata descobriu que por trás do homem frio havia alguém perdido, sozinho. Um mês depois, ele a convidou para jantar. Pizza na cobertura enquanto Sofia dormia. 2 meses depois, ele a beijou. No elevador, sozinhos. Desesperado, cheio de sentimentos guardados. O romance foi secreto. Marcelo tinha medo do que os sócios diriam. Ela entendia, mas quando estavam juntos nada disso importava. 4 meses de namoro escondido, os mais felizes da vida de Renata. Até os enjoos pela manhã. Fez o teste. Positivo. Decidiu contar naquela noite. Estava nervosa, mas feliz. Quando chegou na empresa, Daniela a interceptou. Dr. Marcelo quer falar com você. Agora. O tom era gelado. Renata subiu, coração acelerado. E quando entrou naquela sala e viu os seguranças, soube que tudo ia desmoronar. 1 semana antes, Daniela saiu da reunião e foi para o banheiro. Trancou-se e deixou as lágrimas caírem. Tinha visto. Marcelo e Renata no estacionamento. Ele segurando a mão dela. O jeito que ele olhava. Daniela nunca viu Marcelo olhar assim para ninguém. Limpou as lágrimas com raiva. Não era justo. Estava ao lado dele há 5 anos. Construiu a empresa junto. Estava lá quando a esposa morreu e ele escolheu uma faxineira. Respirou fundo. Não ia deixar acontecer. Marcelo era dela. 2 dias depois, teve a ideia. Ela tinha acesso ao sistema da empresa. Era sócia. E Marcelo tinha dado a senha do celular corporativo uma vez. Naquela madrugada, entrou no escritório vazio. Abriu o sistema. Com calma, criou mensagens falsas do número de Renata. Ameaças, exigindo dinheiro. Depois foi ao RH. A coordenadora era amiga. Preciso que você faça algo. Entregou R$ 500. Se alguém perguntar sobre a Renata, você diz que ouviu ela falando sobre garantir o futuro. Entendeu? A coordenadora pegou o dinheiro. No dia seguinte, Daniela procurou Marcelo. Preciso te mostrar uma coisa. É sobre a Renata. Mostrou as mensagens. Viu o rosto dele mudar. Investiguei no RH. Ela vinha fazendo comentários estranhos. Acho que planejou desde o começo. Marcelo socou a mesa. Eu sabia. Era bom demais para ser verdade. Daniela tocou o ombro dele. Sinto muito. Sei que você gostava. Mas descobrimos antes que ela te prejudicasse. Marcelo travou a mandíbula. Chama ela aqui. Agora. Quero acabar com isso. Daniela sorriu por dentro. Funcionou. Enquanto os seguranças iam buscar Renata, ela se arrumou no espelho. Passou batom. Em breve, Marcelo ia perceber que a mulher certa sempre esteve ao lado dele. Renata acordou no hospital. Uma mulher de cabelos grisalhos segurava sua mão. Sua mãe. Meu bebê. Mãe. Meu bebê. Célia limpou as lágrimas da filha. Está tudo bem, minha filha. O bebê está bem. Você teve sangramento, mas ele está seguro. Renata soluçou. Colocou a mão na barriga. O médico entrou, sério. Senhora Renata, a senhora teve descolamento de placenta por estresse extremo. O bebê está bem agora, mas vai precisar de repouso absoluto. Nada de esforço. Se tiver outro episódio, pode perder a criança. Renata fechou os olhos. Repouso. Sem trabalho. Sem dinheiro. Doutor, eu preciso trabalhar. Se não ficar parada, pode perder seu filho. Célia apertou a mão dela. A gente dá um jeito. O importante é você e o bebê. 3 dias depois, Renata saiu. Voltou para casa simples onde morava com a mãe no subúrbio. Quartinho minúsculo, cozinha apertada. Tentou ligar para Marcelo. Bloqueado. Mandou mensagem. Bloqueada. Foi até o prédio. O porteiro não deixou subir. Entendeu. Estava sozinha. Os meses seguintes foram os mais difíceis. Célia fazia faxinas para sustentar as duas, mas era diabética e os remédios caros. Renata vendeu tudo. Celular, roupas boas, as joias da mãe. À noite, conversava com o bebê. Vai ficar tudo bem, meu amor. A mamãe promete. A gente não precisa dele. Mas o coração estava em pedaços.
7 meses depois, numa madrugada fria, entrou em trabalho de parto. Célia chamou a ambulância. No hospital público, depois de 12 horas, nasceu Davi. 3,2 kg. Olhos escuros, perfeito, exceto pelo sopro no coração detectado no primeiro exame. Vai precisar de acompanhamento. Na maioria dos casos, fecha sozinho com o tempo. Renata segurou o filho e chorou. Ele estava vivo. Tinha conseguido. 2 anos e meio passaram. Renata conseguiu emprego como assistente administrativa. Salário baixo, mas pagava aluguel e consultas de Davi. O menino crescia forte, esperto. Todo mês, cardiologista. O sopro continuava, mas estável. Ela nunca mais falou de Marcelo. Apagou tudo. Seguiu em frente, até ver ele na TV. Marcelo Almeida participa de evento beneficente ao lado da noiva, Daniela Tavares. Marcelo de terno, sorriso vazio. Daniela grudada nele. Renata desligou. Ele seguiu em frente, com a mulher que destruiu tudo. 2 anos e meio depois do nascimento de Davi, 3 anos e 2 meses após a demissão. Renata acordou cedo. Preparou café, acordou Davi. Bom dia, meu amor. O menino abriu os olhos. Bom dia, mamãe. Com 2 anos e meio, Davi era pequeno, mas esperto. Falava frases curtas, perguntava sobre tudo. Depois do café, levou ele para a creche. Foi trabalhar. Trabalho chato, salário ruim, mas pagava as contas. À tarde, buscou Davi e levou para a consulta mensal. O sopro continua estável, mas às vezes, em vez de fechar, pode evoluir. Se isso acontecer, precisamos considerar cirurgia. Renata sentiu o coração apertar. Cirurgia? Quanto custa? Pode chegar a 80, 100 mil reais. Não tinha nem 10 mil na poupança. Do outro lado da cidade, Marcelo estava na cobertura. Sofia brincava com bonecas. A menina tinha 4 anos e 2 meses agora. Linda, esperta, cheia de energia. Papai, cadê a tia Nata? Marcelo sentiu a pontada. Sofia perguntava toda semana. A tia Nata precisou ir embora, meu amor. Mas eu sinto falta. Marcelo desviou o olhar. Ele também sentia. Todos os dias. Nos 3 anos desde que demitiu Renata, se tornou um homem vazio. Trabalhava, cuidava da filha, fingia normalidade, por dentro morto. O noivado com Daniela tinha sido ideia dela, 6 meses atrás. Marcelo aceitou sem pensar. Tanto fazia. Daniela cuidava de Sofia, era a escolha lógica. Mas não a amava, sabia disso. Naquela tarde estava no escritório quando a porta se abriu. Um homem entrou, nervoso. Carlos Alberto, do TI. Marcelo o conhecia vagamente. Tinha sido demitido mês atrás por corte de custos, mas continuava amigo de gente da empresa. Doutor Marcelo, preciso falar. É sobre a Daniela. Descobri uma coisa grave que não consigo guardar. Marcelo franziu a testa. Antes de sair da empresa, fiz backup de uns arquivos do sistema. Estava organizando quando achei isso. Jogou um envelope na mesa. A Daniela forjou as mensagens que o senhor usou para demitir a Renata. Está tudo aqui. Logs, prints, até uma gravação dela confessando para uma amiga. O mundo parou. Marcelo pegou o envelope, mãos tremendo. Logs do sistema. Acesso. Horário 3h23 da madrugada. Usuário, Daniela Tavares. Ação, inserção de mensagens, prints, códigos, uma gravação. Daniela com uma amiga. Não aguentava ver ele com aquela faxineira. Dei um jeito, forjei mensagens. Funcionou perfeitamente. Marcelo largou os papéis. Ficou parado, olhando para a parede. Não pode ser. Sinto muito, doutor Marcelo. O senhor merece saber a verdade. Guardei cópias de tudo num pendrive. Tá aqui também. Qualquer coisa me liga. Carlos deixou um cartão com telefone e saiu. Marcelo ficou sozinho. As mãos tremiam. A respiração falhava. Ele destruiu a mulher que amava por causa de uma mentira. Renata estava grávida. Tentou contar. E ele não ouviu. Marcelo sentou devagar no chão, encostando as costas na parede.
colocou as mãos no rosto e, pela primeira vez em 3 anos, chorou. No dia seguinte, pela manhã, Marcelo passou a noite sem dormir, olhando as provas que Carlos tinha deixado. Cada documento, cada print, cada segundo daquela gravação. Às 7 da manhã, pegou tudo e foi direto para a empresa. Entrou na sala de Daniela sem bater. Ela estava ao telefone, mas desligou assim que viu a cara dele. Marcelo, o que aconteceu? Ele jogou o envelope na mesa. Os papéis se espalharam, explica isso. Daniela olhou para os documentos. Ficou branca. Marcelo, eu posso... Você forjou as mensagens. A voz dele saiu baixa, perigosa. Entrou no sistema de madrugada e inventou tudo. Daniela levantou, as mãos tremendo. Eu fiz por você. Aquela mulher ia te destruir. Ela não ia destruir nada. Marcelo socou a mesa. Você destruiu a vida dela e a minha junto. Daniela deu um passo para trás, os olhos arregalados. Eu te amo, Marcelo. Sempre te amei. Tudo que fiz foi porque não aguentava ver você com ela. Amor. Ele deu uma risada sem graça. Você chama isso de amor? Destruir a vida de uma pessoa inocente? Ela não merecia você. E você merece? Marcelo pegou o telefone. Tá demitida. Agora. E vou entrar com processo contra você por fraude, falsidade ideológica, tudo que meu advogado conseguir pensar. Você não pode fazer isso comigo. Posso e vou. Sai da minha empresa. Daniela pegou a bolsa, limpando as lágrimas com raiva. Você vai se arrepender. Vou contar para todo mundo que você se envolveu com uma funcionária. Vou acabar com sua reputação. Faz o que quiser. Agora sai daqui. Daniela foi até a porta. Parou, virou para trás. Sabe o que é mais engraçado? Você nem sabe o estrago que fez. Ela sofreu, Marcelo. Sofreu muito. E você nunca vai conseguir consertar isso. Saiu batendo a porta. Marcelo ficou sozinho. Sentou devagar na cadeira, a cabeça nas mãos. O que ele tinha feito? 2 dias depois, Marcelo estava no escritório de um detetive particular. Preciso que você encontre alguém. O detetive, um homem de meia idade chamado Alberto, pegou um bloco. Nome completo? Renata Silva Santos. Trabalhou na minha empresa até 3 anos e meio atrás. Preciso saber onde ela está agora. Marcelo passou todas as informações. Endereço antigo, telefone desativado, documentos. Vou precisar de uns dias. 1 semana depois, Alberto ligou. Doutor Marcelo, achei ela. Marcelo quase derrubou o café. Onde? Mora num bairro simples, na Zona Norte. Trabalha num escritório pequeno de contabilidade. Ganha pouco. E tem mais. Ela tem um filho. Menino de 2 anos e meio. O coração de Marcelo parou. Um filho? É. Vou mandar as fotos. Marcelo abriu a primeira foto. Renata saindo do trabalho. Mais magra, cabelo preso, roupa simples. Abriu a segunda. Um menino pequeno de mãos dadas com ela. Cabelo escuro, olhos grandes. Marcelo aumentou a imagem, as mãos tremendo, os olhos dele, a boca dele, até a expressão era igual. Ele fez as contas. Renata estava de 2 meses quando foi demitida. Isso fazia 3 anos e meio. O menino tinha 2 e meio. Não tinha dúvida. Aquele era seu filho. Marcelo encostou no encosto da cadeira. Uma dor física atravessou o peito. Ele tinha perdido tudo. O nascimento, os primeiros passos, as primeiras palavras. Tudo. Por causa de uma mentira que ele acreditou sem nem questionar. Renata tinha sobrevivido sozinha. Grávida, sem dinheiro, sem apoio, e tinha criado o filho sem ele. Marcelo olhou de novo para a foto do menino. Meu filho. A voz saiu quebrada, quase um sussurro. Eu tenho um filho e não sabia. Ele ficou ali, segurando o celular, olhando para aquela criança que carregava seu sangue e que ele nunca tinha visto. E chorou. Chorou pela primeira vez desde que descobriu a verdade. Chorou por tudo que tinha perdido, por tudo que tinha feito.
pelo filho que cresceu sem pai, porque ele tinha sido um idiota. Marcelo esperou na porta do escritório onde Renata trabalhava. 6 da tarde, horário que ela saía. A porta se abriu. Renata apareceu com a bolsa no ombro, mais magra, mais séria. Cabelo preso, roupa simples. Quando viu Marcelo, ela congelou. Os olhos se arregalaram, depois se estreitaram. "O que você quer aqui?" Gelada. A voz dela saiu gelada. "Renata, preciso falar com você. Não tem nada para falar." Ela passou por ele. Marcelo foi atrás. Descobri a verdade. Sobre a Daniela, sobre as mensagens. Ela forjou tudo. Tenho as provas. Renata parou. Virou devagar. "E daí?" "Como assim e daí? Fui enganado. A Daniela mentiu. Ela... Você acreditou." Renata deu um passo em direção a ele, os olhos brilhando. "Nem por um segundo você quis me ouvir. Eu tentei te contar que estava grávida e você me chamou de mentirosa, me jogou na rua, me humilhou na frente de todo mundo. Eu sei, e eu... Você não sabe nada." A voz subiu. "Você não sabe o que é quase perder um filho por estresse, passar fome para comprar remédio, criar uma criança sozinha, sem ajuda de ninguém." As lágrimas começaram, mas ela não limpou. "Você morreu para mim naquele dia, Marcelo. E agora aparece aqui 3 anos depois porque descobriu a verdade? Ótimo para você. Agora me deixa em paz." Virou para ir embora. Eu vi a foto dele. Renata parou, o corpo inteiro tenso. "Do meu filho." Eu vi. Ela virou devagar, o rosto pálido. "Como você... Contratei um detetive. Achei você. Achei ele. Ele é meu filho, Renata. Eu sei que é." Renata deu uma risada sem graça, os olhos cheios de lágrimas. "Seu filho? Você não quis ele. Lembra? Disse que nem era seu. Então não. Você não tem filho nenhum." "Renata, por favor, eu tô implorando. Pelo amor de Deus!" Ela gritou, chamando a atenção de quem passava. "Você me destruiu. Tirou tudo de mim e agora quer aparecer como se nada tivesse acontecido?" Limpou as lágrimas com raiva. "Não, fique longe de mim e fique longe do meu filho." Saiu andando rápido. Marcelo ficou parado vendo ela ir embora. Pela primeira vez entendeu. Não ia ser perdoado tão fácil. Talvez nunca fosse. Marcelo não desistiu. Procurou o melhor advogado que conhecia. "Doutor Saraiva, preciso entrar com pedido de reconhecimento de paternidade e regulamentação de visitas." O advogado, um homem de 60 anos, ajeitou os óculos. "Tem certeza? Isso pode virar um processo longo, doloroso, principalmente se a mãe não concordar." "Tenho. Ele é meu filho. Perdi 3 anos, não vou perder mais." Enquanto o processo andava, Marcelo tentou descobrir mais sobre o que tinha acontecido com Renata. Procurou registros públicos, contas de hospital. Descobriu que ela tinha dado entrada no pronto-socorro no dia da demissão. Risco de perder o bebê. 3 dias internada. Cada informação era uma facada. Sofia entrou no escritório dele em casa, segurando a boneca. "Papai, você tá chorando?" Marcelo limpou os olhos rápido. "Não, filha, é só cansaço." Sofia subiu no colo dele. "Sabe o que eu pensei hoje?" "O que, meu amor?" "Que eu queria ter um irmãozinho, ou irmãzinha, para brincar comigo." Marcelo abraçou a filha, apertado. "É, filha, e se eu te contar que você tem um irmãozinho?" Sofia arregalou os olhos. "Tenho? De verdade?" "Tem, um menininho de 2 anos e meio. O nome dele é Davi." "Onde ele tá? Por que não mora com a gente?" Marcelo respirou fundo. "É complicado, Sofia. Mas o papai tá tentando resolver, tá tentando fazer o certo. Eu posso conhecer ele?" "Espero que sim, meu amor. Espero que sim." Uma semana depois, Renata recebeu a intimação em casa. Abriu o envelope, leu e sentiu o mundo sumir. Pedido de reconhecimento de paternidade. Regulamentação de visitas. A mãe dela, Célia, pegou o papel da mão dela. "Minha filha, respira.
Ele está querendo tirar o Davi de mim, mãe. Renata sentou no sofá. Depois de tudo, agora quer ser pai. Célia sentou ao lado. Ele é o pai, filha. Isso não dá para negar. Eu posso sim. Ele não quis saber. Mas o Davi tem direito de conhecer o pai dele. Renata começou a chorar. E se ele me tirar meu filho? Ele tem dinheiro, poder. Eu não tenho nada. Célia abraçou a filha. Você tem o amor do seu filho. Isso ninguém tira. No dia seguinte, Renata procurou a Defensoria Pública. Conseguiu agendar com um defensor. Explicou a situação toda. O defensor, um rapaz jovem chamado Bruno, ouviu tudo. Olha, Renata, não vou mentir. Ele tem direito de ver o filho. É pai. Mas você também tem direitos. Vamos lutar para que as visitas sejam supervisionadas no começo, para proteger você e o Davi. Renata assentiu, aliviada de ter alguém do lado dela. A primeira audiência foi num dia frio. Renata chegou com a mãe e o defensor Bruno. Marcelo estava do outro lado com o advogado dele. Terno caro, postura confiante. Entraram na sala. A juíza era uma mulher séria, de uns 50 anos. Bom dia. Vamos tratar do pedido de reconhecimento de paternidade do menor Davi, correto? Sim, Excelência. O advogado de Marcelo levantou. Meu cliente reconhece a paternidade e pede exame de DNA para formalizar, além de visitas. A juíza olhou para Renata. Senhora Renata, concorda com o exame? Renata hesitou. Bruno tocou o braço dela. Sim. E as visitas? Não concordo. A voz dela saiu firme. Ele abandonou meu filho antes mesmo dele nascer. Não quis saber. Não ajudou em nada. Agora aparece querendo direitos? O advogado de Marcelo respondeu. Excelência, meu cliente foi vítima de fraude. Foi levado a acreditar que a mãe da criança estava tentando extorquir ele. Temos provas. Assim que descobriu a verdade, procurou o reconhecimento. A juíza folheou os papéis. Tem um boletim aqui contra uma Daniela Tavares por falsidade. É isso? Sim. Ela forjou mensagens para fazer parecer que havia extorsão. A juíza suspirou. Vou determinar o seguinte. DNA em 15 dias. Se confirmar paternidade, visitas supervisionadas, uma vez por semana, em lugar neutro. Vamos ver como a criança reage antes de ampliar. Bateu o martelo. Próxima audiência em 45 dias. Renata saiu da sala tremendo. Célia segurou o braço dela. Do lado de fora, Marcelo tentou se aproximar. Renata. Ela passou direto, sem olhar. No carro, Célia segurou a mão da filha. Vai dar tudo certo. Renata olhou pela janela. Vou ter que levar meu filho para ver o homem que me destruiu, mãe. Como isso vai dar certo? O DNA foi feito dias depois. Resultado saiu rápido. Compatibilidade, 99,9%. Davi era filho de Marcelo. Oficialmente. Renata recebeu a ligação de Bruno. Primeira visita marcada. Sábado, 10 da manhã, no espaço do fórum. Renata desligou. Olhou para o filho brincando na sala. Como ia explicar isso? Naquela noite, sentou com Davi no colo. Meu amor, a mamãe precisa te contar uma coisa. O menino olhou para ela. Você tem um papai. Davi ficou quieto. Cadê ele? Ele não sabia que você existia, meu amor. Mas agora sabe. E quer te conhecer. Ele não gosta de mim? A vozinha saiu pequenininha. Renata abraçou o filho apertado. Não é isso. Ele só não te conhecia ainda. Mas agora vai conhecer. Tá bom, mamãe? Renata fechou os olhos, as lágrimas caindo sem parar. Sábado de manhã. Renata chegou no espaço de convivência do fórum segurando a mão de Davi. O menino olhava tudo com os olhos arregalados, curioso com aquele lugar estranho cheio de gente. Mamãe, onde a gente tá? É um lugar especial, meu amor. Você vai conhecer uma pessoa muito importante hoje. O coração dela batia tão forte que parecia que ia sair do peito. Não sabia como ia reagir vendo Marcelo ali, perto do filho dela. Do filho deles,
A assistente social, uma mulher de uns 40 anos chamada Flávia, se apresentou com um sorriso gentil. Bom dia, Renata. Pode ficar tranquila. Vou ficar aqui observando tudo, mas vocês podem ficar à vontade, tá bom? Renata assentiu, a garganta apertada demais para falar. Marcelo já estava lá, sentado num banco de madeira, as mãos nervosas mexendo no celular sem parar. Quando viu Davi entrando de mãos dadas com Renata, ele se levantou devagar. Os olhos ficaram vermelhos na hora. Era igualzinho a ele, exatamente igual. O mesmo cabelo escuro, os mesmos olhos grandes e expressivos, até o jeito de andar era parecido. Renata respirou fundo e se ajoelhou na altura do filho. Davi, vem cá, tá vendo aquele moço ali? O menino olhou para o homem alto parado perto do banco. Acenou com a cabeça. Aquele ali é o seu pai, o seu papai. O menino ficou quieto por um momento, processando a informação do jeito que crianças pequenas fazem. Marcelo se ajoelhou também, ficando na mesma altura de Davi. As mãos ainda tremiam. Oi, Davi. Eu sou seu papai. Sei que você não me conhece ainda, mas eu queria muito, muito mesmo te conhecer. A voz dele saiu embargada, cheia de emoção. Oi. O menino respondeu baixinho, meio escondido atrás da perna da mãe, ainda com vergonha. Você é muito bonito, sabia? Parece muito com o papai. Por que você não morava com a gente na nossa casa? A pergunta saiu direta, sem filtro, do jeito que criança pergunta quando quer saber alguma coisa. Marcelo sentiu a garganta apertar tanto que quase não conseguiu responder. Porque o papai cometeu um erro muito, muito grande. O maior erro da vida dele. Mas agora eu quero consertar tudo. Quero ficar perto de você, poder te ver crescer, brincar com você. Davi olhou para a mãe, os olhinhos pedindo permissão sem precisar falar nada. Renata fez que sim com a cabeça, mesmo com o coração apertado. O menino deu um passinho pequeno em direção ao pai. Você tem olho igual o meu. Olha. Ele apontou para os próprios olhos e depois para os de Marcelo. Marcelo deu uma risada molhada, limpando os olhos com as costas da mão. Tenho sim. A gente parece muito, né? Você é a minha carinha. Trouxe uns brinquedos para você. Quer ver? Quero. Eles se sentaram no chão. Marcelo abriu uma sacola e tirou carrinhos, blocos de montar, um ursinho de pelúcia. Davi pegou o ursinho primeiro, apertando ele contra o peito. É meu. É todo seu, meu filho. A palavra meu filho saiu da boca de Marcelo pela primeira vez. E ele sentiu o peito explodir. Ficaram ali por 40 minutos. Davi brincou, ainda tímido, mas aos poucos foi se soltando. Marcelo não tirava os olhos do filho, gravando cada gesto, cada risada, cada palavra. Renata ficou num canto da sala com Flávia, observando. Doía. Doía muito ver aquilo. Ver Marcelo ali, sendo pai, quando ele tinha jogado tudo fora. Mas ao mesmo tempo aliviava, porque Davi merecia ter um pai. Toda criança merecia. De repente, Davi parou de brincar no meio de uma frase. A mãozinha pequena foi para o peito. O rostinho ficou pálido, os lábios perdendo a cor. Mamãe... A voz saiu fraquinha. Renata correu, o coração disparado. O que foi, meu amor? O que está sentindo? O menino começou a respirar rápido, ofegante, os lábios ficando arroxeados. As mãozinhas apertavam o peito. Meu peito! Tá doendo muito, mamãe. Flávia já estava com o telefone na mão, discando. SAMU! Preciso de uma ambulância urgente no espaço de convivência do fórum. Criança de 2 anos com crise cardíaca. É o sopro no coração dele. Ele tem essas crises às vezes. Renata explicou para Flávia, mas a voz dela estava desesperada, segurando o filho no colo. Marcelo se ajoelhou do lado, completamente perdido, as mãos tremendo sem saber o que fazer. O que eu faço? Como eu ajudo? Me diz o que eu faço. Só fica perto dele. Ele precisa se acalmar, não pode ficar mais nervoso. A ambulância chegou em 8 minutos que pareceram uma eternidade.
Os paramédicos colocaram Davi na maca pequena, máscara de oxigênio no rostinho assustado. Mamãe, eu tô com medo. A vozinha saiu abafada pela máscara. A mamãe tá aqui, meu amor. Não vai te deixar sozinho nem um segundo. Renata subiu na ambulância, segurando a mãozinha do filho. Marcelo subiu também. Ninguém impediu. Flávia ficou para trás, anotando tudo no relatório. No hospital, a equipe de emergência agiu rápido. Sala vermelha, exames, monitores apitando por todo lado, médicos e enfermeiros falando termos técnicos que Renata não entendia. Ela ficou do lado de fora da sala, andando de um lado para o outro, as unhas dos dedos roídas de nervoso. Marcelo estava encostado na parede do corredor, a cabeça baixa, as mãos no rosto. 1h30 depois, que pareceram 3 dias inteiros, o médico saiu da sala. Ele está estável agora. Foi uma crise provocada pelo sopro no coração. Vamos precisar internar ele para observação por uns dias. Davi ficou internado no 4º andar. Pediatria. Renata não saiu do lado dele nem para comer. Marcelo também ficou, dormindo desconfortável na cadeira dura do corredor, acordando a cada barulho. No 2º dia de internação, Célia apareceu no hospital carregando uma sacola com muda de roupa para a filha e marmita caseira. Mãe, a senhora não precisava se incomodar de vir até aqui. Claro que precisava, minha filha. Como que eu ia ficar em casa tranquila, sabendo que meu neto está internado? Célia olhou para o corredor e viu Marcelo dormindo numa posição esquisita na cadeira, o pescoço torto, a barba por fazer. Ele passou a noite toda aí? As 2 noites. Não quis ir embora. Renata respondeu. A voz sem emoção, neutra. Célia não disse mais nada, mas o olhar dela dizia tudo o que estava pensando. Que talvez, só talvez, aquele homem estivesse mesmo tentando mudar. No 3º dia, o cardiologista pediatra pediu para falar com Renata e Marcelo juntos. Eles entraram na salinha, os dois tensos. Olha, eu vou ser direto com vocês. O sopro do Davi não está fechando como a gente esperava. Na verdade, está evoluindo. Ele vai precisar de uma cirurgia cardíaca. Se a gente não operar, pode ter complicações muito sérias no futuro. Insuficiência, arritmias graves. Quando precisa ser essa cirurgia? Renata perguntou, a voz tremendo inteira. O ideal é dentro de 1 mês, no máximo 2. Vou encaminhar os exames para a equipe de cirurgia cardíaca pediátrica. Eles vão avaliar e marcar a data. E quanto custa uma cirurgia dessas? Marcelo perguntou direto, objetivo. Entre 80 e 100 mil reais. Depende dos materiais que vão ser usados, do tempo de UTI depois. Renata fechou os olhos, sentindo tudo girar. Nem 10% daquilo ela tinha guardado. Eu pago tudo, médico particular, melhor hospital, melhor equipe, todo o material que precisar. Tudo. Marcelo falou na hora, sem hesitar 1 segundo. Renata ia recusar. Todo o orgulho dela gritava que não, que ela não aceitava nada vindo dele. Mas aí ela olhou através do vidro para o filho dormindo na cama do hospital, pequenininho, frágil. Não era sobre ela, era sobre salvar a vida de Davi. Tá bom, mas quero deixar claro que é empréstimo. Vou te pagar de volta cada centavo, mesmo que demore anos. Como você quiser, Renata. Do jeito que você quiser. Davi teve alta depois de mais 2 dias. No carro, no caminho para casa, Renata olhou para o celular que tinha vibrado. Mensagem de número desconhecido de novo. A Daniela não desistiu de vocês. Ela está planejando algo. Muito cuidado. Ela travou a tela rápido, o coração acelerando de novo. Quem diabos estava mandando essas mensagens? E mais importante, o que exatamente Daniela estava tramando dessa vez? 1 semana depois da alta de Davi, Renata estava no trabalho tentando se concentrar nas planilhas quando recebeu um e-mail de remetente desconhecido. O assunto dizia apenas urgente sobre Daniela Tavares. Ela abriu com cuidado, com medo de ser vírus, mas não era. Tinha vários arquivos anexados em PDF e uma mensagem curta e direta.
Renata, sou Carlos Alberto, o mesmo que entregou as primeiras provas para o Marcelo sobre as mensagens forjadas. Continuei monitorando a situação porque desconfiei que a Daniela não ia desistir. E estava certo. Ela está planejando te destruir de novo, mas dessa vez é pior. Consegui acesso aos arquivos que ela guardava em nuvem. Tá tudo aqui. Use como precisar. Não vou me identificar mais porque tenho medo. Ela tem contatos perigosos. Boa sorte. Renata abriu os arquivos com as mãos tremendo. Eram prints de conversas do WhatsApp entre Daniela e um advogado. Ela estava pagando ele para sabotar Renata, para plantar testemunhas falsas que iam dizer que ela era negligente com Davi. Tinha até um plano de usar o sopro no coração contra ela, dizendo que ela não cuidava direito da saúde do filho. Renata sentiu uma raiva subir que ela nunca tinha sentido na vida. As mãos tremiam tanto que ela quase derrubou o celular. Pegou o telefone e ligou para Marcelo. Você pode vir aqui no meu trabalho agora? É muito urgente, não posso falar por telefone. 50 minutos depois, estavam sentados num café perto do escritório dela. Renata colocou o notebook na mesa e mostrou tudo para ele. Cada print, cada documento, cada conversa. Marcelo leu em silêncio, o rosto ficando cada vez mais duro, a mandíbula travada. Ela não para nunca, nunca. Marcelo, eu preciso que você me ajude. Renata olhou nos olhos dele. Porque sozinha eu não tenho como lutar contra ela. Ela tem dinheiro, tem contatos, tem advogados caros. Eu não tenho nada disso, só tenho meu filho. E eu não posso perder ele. Você não vai perder. Eu prometo que você não vai. Marcelo segurou a mão dela em cima da mesa. A gente vai parar ela. Dessa vez de um jeito que ela nunca mais possa fazer mal para você nem para o Davi. Como? Me explica como. Porque eu tô desesperada. Armando uma cilada. A gente faz ela se entregar sozinha, confessando tudo. Eu gravo, levo para a polícia e acaba com isso de uma vez. Renata mordeu o lábio pensando. Era perigoso. Daniela era esperta. Mas talvez fosse a única chance real que eles tinham. Tá bom. Me explica direitinho o que você quer fazer. O plano que bolaram era relativamente simples, mas precisava ser executado com perfeição. Marcelo ia fingir publicamente que estava furioso com Renata de novo, que ela estava dificultando as visitas, sendo difícil, complicando tudo. Ia dizer que queria entrar com pedido de guarda total. Ele ia espalhar essa informação de propósito para as pessoas certas, aquelas que ele sabia que tinham contato com Daniela ou que iam comentar onde ela pudesse ouvir. Daniela ia saber. E ia aparecer oferecendo ajuda, como sempre fazia quando via uma oportunidade de se aproximar de novo. Levou exatos 3 dias. No terceiro dia à noite, o telefone de Marcelo tocou. Daniela. Ele respirou fundo, ativou o gravador que o advogado dele tinha providenciado especialmente para isso e atendeu. Alô? Marcelo? Oi, é a Daniela, tudo bem? A voz dela saiu doce, preocupada. Oi, Daniela. Olha, eu sei que a gente não se fala mais, mas soube por aí que você está tendo problemas com a Renata de novo. É verdade isso? Infelizmente é. Ela está dificultando tudo. Não quer deixar eu ver o Davi direito, inventa desculpa, marca horário e desmarca. Ele colocou frustração na voz. Eu imaginei que isso ia acontecer. Mulher assim não muda, Marcelo. Ela só quer teu dinheiro, sempre quis. Pois é, você tinha razão desde o começo. Ele quase engasgou falando aquilo, mas continuou no personagem. Marcelo, olha, eu quero te ajudar. De verdade, sei que a gente não terminou bem, mas eu me importo com você ainda. E com a Sofia, conheço um advogado muito, muito bom. Ele consegue reverter essa situação, consegue te dar a guarda total do menino. Sério? Como? Tem estratégias legais. Você tem que mostrar para o juiz que ela não tem condições adequadas de cuidar da criança,
que ela é instável emocionalmente, que é negligente, esse tipo de coisa. Mas não é verdade nada disso. Ela cuida bem do Davi. Não precisa ser verdade de verdade, Marcelo. Você entende? A gente só precisa construir uma narrativa que convença o juiz. Eu posso conseguir pessoas que vão testemunhar a favor disso. Marcelo apertou o celular com tanta força que quase quebrou. Controlou a voz para não gritar. Testemunhas? Como assim conseguir testemunhas? Pessoas que vão depor dizendo que viram ela sendo negligente, que viram o menino mal cuidado. E com esse problema do coração dele, fica mais fácil ainda dizer que ela não levou ele direito no médico, essas coisas. Mas você não acha que isso é pesado demais? Marcelo, você quer seu filho ou não? Porque ela não vai entregar de boa vontade. Você vai ter que lutar. E às vezes a gente precisa jogar um pouco sujo para conseguir o que é certo. A voz dela ficou mais mansa, quase carinhosa. E eu faço isso por quê, Daniela? Porque você quer me ajudar tanto? Porque eu te amo ainda, Marcelo. Eu sempre te amei, sempre vou amar. E eu sei que a gente pode ser feliz juntos. Você, eu, a Sofia e o Davi. A família certa, do jeito que sempre deveria ter sido desde o começo. E a Renata, o que acontece com ela? Ela segue a vida dela, longe de vocês. Longe de onde ela nunca deveria ter estado. Ela nunca te mereceu, Marcelo. Mas eu sempre estive aqui do teu lado. Marcelo respirou fundo, forçando a voz a sair calma. Deixa eu pensar com calma. A gente pode se encontrar amanhã para você me explicar melhor esses detalhes todos? Claro! Amanhã, perfeito! Onde você quiser. Naquele restaurante italiano que a gente costumava ir. 14h? Perfeito. Te vejo lá. Desligou. Marcelo ficou parado, olhando para o celular. Ela tinha confessado, tinha falado em subornar testemunhas, em mentir para o juiz, em tirar Davi de Renata. Tudo gravado. No dia seguinte, Marcelo chegou no restaurante antes. Conferiu 3 vezes se o gravador estava funcionando, escondido no bolso interno do paletó. Tinha avisado 2 policiais conhecidos que estavam esperando num carro a 3 quadras de distância. Daniela chegou 15 minutos depois, vestido bonito, cabelo arrumado, maquiagem impecável, sorriso confiante. Oi, Marcelo, que saudade. Ela se inclinou e beijou o rosto dele. Marcelo se forçou a não se afastar. Sentaram. Pediram bebida. Daniela começou a falar. Explicou o plano todo em detalhes. Quanto ia custar subornar cada testemunha, como fariam parecer tudo natural, como o advogado que ela conhecia era especialista nesse tipo de caso e sempre conseguia o que queria. Falou por 20 minutos direto, detalhando cada parte do esquema. Quando ela terminou e pegou a taça de vinho com aquele sorriso vitorioso, Marcelo respirou fundo. Sabe, Daniela, tem uma coisa que eu preciso te contar. O sorriso dela vacilou um pouco. O quê? Eu gravei tudo, nossa conversa de ontem pelo telefone e a de agora também, tá tudo gravado. O sorriso sumiu completamente. O rosto dela ficou branco. Você não pode ter feito isso. Fiz. E tem mais. A polícia está vindo para cá agora. Você vai responder por tentativa de fraude processual, obstrução da justiça e suborno de testemunhas. Não, Marcelo, espera. Ela tentou se levantar, mas nesse momento 2 policiais entraram no restaurante. Daniela Tavares? Ela parou, congelada. A senhora está presa. Tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo que disser pode ser usado contra a senhora. Não, isso é um engano. Marcelo, por favor. Ela olhou para ele com desespero, tentando pegar na mão dele, mas os policiais já estavam colocando as algemas. Marcelo, eu te amo. Eu fiz tudo por amor. Tudo sempre foi por você. Isso não é amor, Daniela. Amor não destrói a vida das pessoas. Amor não mente. Amor não machuca. Você vai se arrepender. Você e aquela Renata desgraçada vão pagar por isso. Ela saiu gritando, sendo levada pelos policiais. As pessoas do restaurante olhavam tudo boquiabertas.
Marcelo ficou ali sentado sozinho na mesa, olhando o copo de água na frente dele. Tinha acabado. Finalmente, definitivamente, tinha acabado. 2 semanas depois, teve a audiência de custódia de Daniela. Renata foi porque queria ver. Precisava ver com os próprios olhos. O promotor apresentou as gravações, os prints das conversas, todos os documentos que Carlos tinha enviado, tudo organizadinho, cada prova numerada, cada crime especificado. A advogada de Daniela tentou argumentar que a cliente tinha sido induzida a falar aquilo, que estava emocionalmente abalada, que as palavras foram tiradas de contexto, mas o juiz não aceitou. As provas eram claras demais, diretas demais. A ré representa risco concreto à integridade das testemunhas e das vítimas. Demonstrou padrão de comportamento manipulador e perigoso. Fica decretada a prisão preventiva até o julgamento do mérito. Bateu o martelo. Daniela foi levada de volta para a cela. Ao passar pelo corredor onde Renata estava, ela parou, mesmo com os guardas tentando puxá-la. Olhou direto nos olhos de Renata. Você acha que ganhou alguma coisa? Ele nunca vai te amar de verdade. Nunca. Você sempre vai ser a faxineira pobretona que ele teve pena. Renata deu um passo em direção a ela, firme, sem medo nenhum. Sabe de uma coisa, Daniela? Eu não preciso que ele me ame. Não preciso mesmo. Eu só preciso que ele ame o filho dele, que ele seja um pai presente e responsável para o Davi. E isso você nunca mais vai conseguir impedir. Daniela tentou responder, mas os guardas a puxaram. Ela saiu sendo arrastada, ainda gritando ameaças pelo corredor. Do lado de fora do fórum, Marcelo estava esperando encostado no carro. Levantou quando viu Renata sair. Acabou? Ela perguntou, ainda processando tudo. Acabou? De verdade, dessa vez? Renata respirou fundo. Pela primeira vez em 3 anos e meio, sentiu que podia respirar sem medo de ser atacada, sem medo de perder tudo de novo. 1 semana depois, a juíza que cuidava do processo de guarda dos dois chamou Renata e Marcelo para uma reunião. Com os acontecimentos recentes e a anulação de todas aquelas testemunhas falsas, vou recomeçar a avaliação do zero. Mas antes de mais nada, preciso saber de vocês uma coisa. Vocês conseguem sentar e estabelecer um acordo de visitas de forma adulta e responsável, pensando no bem da criança, sem precisar que eu fique mandando em cada detalhe? Renata olhou para Marcelo. Ele olhou de volta. Os dois respiraram fundo. Sim, a gente consegue, Renata respondeu. Então vou determinar guarda compartilhada. Vocês decidem entre vocês os dias de visita, pernoites, férias, tudo. Mas quero os dois de volta aqui em 3 meses com um relatório de como está funcionando. Se estiver tudo bem, a gente formaliza definitivo. Se tiver problema, aí eu volto a intervir. Entendido? Entendido. Os dois responderam juntos. Saíram do prédio do fórum juntos. Ficaram parados ali na porta, sem saber bem o que falar. Obrigado. Marcelo quebrou o silêncio. Por aceitar me deixar fazer parte da vida dele. Sei que não foi fácil, sei que não é fácil, mas obrigado. Renata suspirou cansada. Ele merece ter um pai, Marcelo. Toda criança merece. E você está tentando ser um pai de verdade. Isso já conta muito. Eu vou passar o resto da minha vida tentando compensar o tempo que perdi. O tempo que eu roubei dele. Não dá para compensar o que já passou. O que foi, foi. Ela olhou para ele direto. Mas dá para ser diferente daqui para frente. Dá para fazer as coisas direito de agora em diante. Ele assentiu, engolindo o nó na garganta. O celular dele tocou. Era a mãe dele avisando que estava na hora de buscar Sofia na escola. Preciso ir buscar minha filha. Vai. A gente conversa durante a semana sobre os horários certinhos das visitas. Marcelo ia embora, mas parou depois de 3 passos. Virou para trás. Renata? Ela olhou. Eu sei que você nunca vai conseguir me perdoar completamente. Eu sei disso. Mas muito obrigado por me deixar tentar ser pai para o nosso filho.
Ela não respondeu nada. Só ficou ali parada, vendo ele entrar no carro e ir embora. À tarde, o celular dela tocou enquanto ela estava fazendo janta. Era do hospital, número que ela já conhecia de cor. Renata, aqui é da Secretaria da Cirurgia Cardíaca Pediátrica. É sobre o Davi. Conseguimos uma vaga para a cirurgia dele. Vai ser daqui a exatamente 2 semanas. É o mais rápido que a equipe conseguiu encaixar. Renata desligou o telefone devagar. Ficou parada ali na cozinha, olhando para o filho brincando na sala com os carrinhos que o pai tinha dado. 2 semanas. Em 2 semanas, o filho dela ia entrar num centro cirúrgico para operar o coração. E ela não fazia ideia se ia ter forças para aguentar aquilo. 1 semana depois da prisão de Daniela, aconteceu a cirurgia de Davi. E 2 semanas após a cirurgia bem-sucedida, chegou o dia do julgamento dela. O caso tinha ganhado repercussão na mídia local. Empresária presa por forjar provas e tentar sabotar mãe de criança doente. O tribunal estava lotado. Jornalistas, curiosos, conhecidos. Renata sentou na primeira fileira com Célia ao lado, segurando sua mão. Daniela entrou algemada, de uniforme laranja da prisão. O cabelo desgrenhado, a maquiagem borrada. Nada daquela mulher poderosa de antes. O promotor se levantou. Meritíssimo. A ré cometeu crimes graves e premeditados. Forjou mensagens para destruir uma funcionária grávida. Causou demissão injusta dessa mulher, que quase perdeu o filho de tanto estresse. 3 anos depois, tentou de novo. Dessa vez, subornando testemunhas. Ele tocou as gravações. A voz de Daniela saiu clara nos alto-falantes. A gente constrói uma narrativa que convence o juiz. Eu arranjo gente para testemunhar. Renata ouviu tudo de novo e sentiu o estômago revirar. A advogada de Daniela se levantou, sem muita convicção. Meritíssimo, minha cliente agiu por emoção, não por maldade. Foi crime passional. O juiz ajeitou os óculos. Senhora Daniela, deseja falar? Daniela levantou, as algemas barulhentas. Eu só queria ser feliz. Eu amava ele. Tudo foi por amor. A voz saiu chorosa, dramática. Trabalhei anos com ele, construí aquela empresa. Aí aparece uma qualquer e tira tudo de mim. Renata sentiu raiva subir, mas Célia apertou sua mão. O juiz bateu o martelo. Amor não justifica destruir vidas, senhora Daniela. A senhora forjou provas, demitiu gestante injustamente, tentou subornar testemunhas. Condeno a 3 anos de reclusão em regime fechado, mais R$200 mil de indenização por danos morais à vítima. Porém, considerando que a ré está presa e não possui bens livres no momento, o pagamento será feito conforme disponibilidade patrimonial futura. Bateu o martelo de novo. Daniela desabou na cadeira, branca. Depois gritou. Isso não é justo. Eu fiz tudo por amor. Os seguranças a seguraram. Ela continuou gritando, sendo arrastada. Você vai ver, Renata. Um dia você perde tudo de novo. A porta fechou. O grito sumiu. Renata ficou sentada, mãos tremendo. Tinha acabado. 3 anos presa. Não faria mais mal. Lá fora, Marcelo esperava encostado no carro. Você tá bem? Tô. Finalmente acabou. Ele assentiu. E o Davi? Como ele está se recuperando? Muito bem. Já está correndo pela casa. Parece que nunca teve nada. Que bom, que alívio. Os 2 ficaram ali. Um silêncio confortável entre eles pela primeira vez. 2 semanas antes do julgamento, numa quinta-feira de manhã, às 7 horas, aconteceu a cirurgia de Davi. Renata não dormiu na noite anterior. Ficou acordada olhando Davi dormir. Célia dormiu no sofá, de prontidão. 5 da manhã acordou o filho. Bom dia, meu amor, hoje é o dia. Davi esfregou os olhos. Vou no hospital? Vai, mas não precisa ter medo. O médico cuida de você. Vai mexer no meu coração? Vai consertar para você ficar forte. Davi pensou. Vai doer? Não, amor. Você dorme e quando acordar tá tudo pronto.
Tá bom, mamãe. Chegaram no hospital 6h30. Marcelo já estava na porta com Sofia e a avó paterna. Oi, Davi. Sofia correu e abraçou. Trouxe esse ursinho para você levar. Obrigado, Sofia. Davi apertou o ursinho. Subiram. A equipe preparou Davi. Roupinha de hospital. Últimos exames. 7h30. O anestesista entrou. Pronto, campeão! Davi olhou para a mãe, assustado. Mamãe vai comigo? Vou até a porta. Aí o médico cuida e quando você acordar, eu tô te esperando. O carrinho chegou. Davi foi deitado, segurando o ursinho. Renata andou do lado, segurando a mãozinha pelo corredor. Marcelo no outro lado. Sofia ficou com a avó acenando. Tchau, Davi, te amo. Na porta do centro cirúrgico, a enfermeira parou eles. Daqui para frente, só equipe. Renata se abaixou, beijou a testa dele. Te amo mais que tudo. Você é o menino mais corajoso. Te amo, mamãe. Marcelo beijou a cabeça dele. O papai fica aqui, não vai sair. Tá bom, papai. O carrinho passou. Davi acenou. A porta fechou. Renata desabou. As pernas falharam. Sentou no chão, soluçando. Marcelo se ajoelhou, puxando ela num abraço. Ele vai ficar bem. Mas a voz dele também estava quebrada. Sala de espera. Célia chegou meia hora depois com café e comida que ninguém ia tocar. 1 hora, 2, 3. Sofia perguntava de 15 em 15 minutos quando o Davi ia sair. 4 horas, 5. Renata andava, roendo unhas até sangrar. Marcelo sentado, cotovelos nos joelhos, cabeça nas mãos. 6 horas. 2 da tarde a porta abriu. O cirurgião saiu de roupa cirúrgica. Renata correu. Como ele tá? O médico puxou a máscara. Cansado, suado, mas sorrindo pequeno. Sucesso. Foi mais delicada que esperávamos, mas corrigimos tudo. O coração dele tá batendo certinho. Renata caiu de joelhos, chorando de alívio. Ele tá bem? Meu filho tá bem? Tá sim. Vai ficar na UTI 3 dias. Depois 4 e se tudo correr bem, alta em 1 semana. Marcelo abraçou o médico. Muito obrigado. Ele é forte. Agora é esperar acordar da anestesia. Umas 2 horas e podem ver. 2 horas depois, chamaram. Só 2 de cada vez. 15 minutos. Renata e Marcelo entraram. Davi numa cama no canto. Pequenininho, cheio de fios, soro, aparelhos. Máquina respirando por ele. Curativo no peito. Renata pegou a mãozinha. Oi, meu amor. A mamãe tá aqui. Você foi tão corajoso. Lágrimas de alívio. Marcelo do outro lado, mão no ombro do filho. O papai tá orgulhoso de você. 3 dias na UTI foram eternos. Renata dormia na cadeira do corredor, acordando de hora em hora. Marcelo começou a perceber que estar perto dela, cuidando do filho juntos, fazia sentido. Conversavam baixinho sobre Davi, sobre o medo, sobre o alívio. Ela deixava. Pela primeira vez, deixava ele estar ali sem resistência. 3º dia, Davi abriu os olhos. A enfermeira chamou Renata correndo. Ele acordou. Renata entrou. Davi com olhos abertos, confuso, aparelhos ainda ligados. Oi, meu amor, segurou a mãozinha. Mamãe, voz fraquinha, rouca. Eu tô aqui. Você foi tão corajoso. Cadê papai? Tá aqui fora. Quer ver? Davi fez que sim. Marcelo entrou. Vendo o filho acordado, os olhos encheram. Oi, campeão. Tá bem? Tô, pai. Davi fechou os olhinhos de novo. 5º dia, tiraram os aparelhos. Davi respirou sozinho. 6º dia, foi pro quarto. Conseguiu tomar água, comer gelatina. 8º dia, teve alta. Saiu andando, segurando o balão da enfermeira, sorrindo para a mãe e para o pai que estava ali, junto. Nos meses seguintes, Davi se recuperou rápido. Não tinha mais crises, não sentia dor. Corria, brincava normal. Marcelo buscava 2 vezes por semana. Às vezes, Davi dormia na casa dele. Fim de semana alternado. Sofia e Davi viraram inseparáveis. Ela protegia o irmão como leoa. Renata e Marcelo tinham encontros semanais num café para discutir escola, médico, atividades. Conversavam como adultos, sem brigas.
Uma noite, Davi dormindo, Renata e Marcelo nas cadeiras do quarto dele. Ela tomando café frio, ele mexendo no celular. Renata quebrou o silêncio. Obrigada por ter pago tudo. Se não fosse você, não sei o que tinha acontecido. Marcelo levantou os olhos. Você não precisa agradecer. Ele é meu filho. Era obrigação. Mas você podia ter desistido quando eu não quis falar com você. Mas ficou. Lutou. Ele suspirou. Passei 3 anos sem saber que ele existia. Não vou passar mais nenhum dia longe se eu puder evitar. Ela assentiu. Você está sendo um bom pai. De verdade. Marcelo olhou surpreso. Isso significa muito vindo de você. Ela deu um sorriso pequeno. A gente nunca vai ser o que era. Mas pode ser amigos, pode ser família, mesmo que diferente. Pelo Davi. Ele estendeu a mão. Amigos, então. Ela apertou. Amigos. Mas Renata sabia que tinha algo mais ali. Via no jeito que ele olhava para ela. Sentia no aperto de mão que durava 1 segundo a mais. Tinha medo. Medo de confiar de novo. Medo de se machucar. Mas também sentia falta. Falta de ter alguém. Falta de ser amada. Talvez. Só talvez. Um dia, 1 ano depois da cirurgia, Marcelo chegou no café com cara estranha. Aconteceu alguma coisa? Renata perguntou. Não, nada ruim. É que... Quero falar uma coisa. Fala. Eu sei que a gente tem acordo de amizade. E funciona bem. Funciona. Mas eu nunca parei de te amar, Renata. Nem um dia. Sei que estraguei tudo. Sei que você tem todo o direito de nunca mais querer nada. Mas preciso falar. Não consigo mais guardar. Ela ficou em silêncio. Não tô pedindo nada. Não tô cobrando. Só tô sendo honesto. E se quiser que eu continue só como pai do Davi, vou respeitar. Mas se um dia você conseguir pensar na possibilidade de tentar de novo, eu tô aqui. Renata respirou fundo. Marcelo, você me destruiu. Acreditou numa mentira e me jogou fora como se eu não valesse nada. Grávida, sem dinheiro. Eu sei, vou carregar isso pro resto da vida, mas também vi você mudar, vi você lutar pelo nosso filho, vi você me respeitar mesmo quando te tratei mal. Isso conta. Olhou nos olhos dele. Não sei se consigo te amar como antes, não sei se confio, mas podemos tentar, devagar. Você tá dizendo, tô dizendo que a gente pode tentar recomeçar, como amigos que se conhecem de novo, sem pressão, só tentando. Ele segurou a mão dela. Prometo que vou fazer direito dessa vez. Ela deu um sorriso pequeno, mas tinha medo nos olhos. É melhor mesmo. Porque se você me machucar de novo, não tem volta. Eu sei, não vou estragar. 10 meses depois daquela conversa, Marcelo pediu Renata em casamento. Num jantar em casa, Davi e Sofia presentes. Ajoelhou com caixinha na mão. Renata, você me deu segunda chance quando eu não merecia. Me deixou ser pai do nosso filho. Agora quero passar o resto da vida te provando que mudei. Casa comigo? Davi bateu palma. Fala sim, mamãe. Sofia pulou. Diz sim! A gente vira família de verdade. Renata olhou para os filhos, depois para Marcelo. Lágrimas desceram. Ainda tinha medo, medo de se arrepender. Mas olhou nos olhos dele e viu verdade. Sim, eu aceito. Casamento 2 meses depois. Cerimônia simples numa chácara pequena. Só família e amigos. Renata entrou de vestido branco simples, buquê de flores do campo. Célia chorava na primeira fileira, mais saudável agora, controlando a diabetes. Marcelo no altar de terno, limpando os olhos. Davi entrou primeiro, levando alianças na almofada. Tinha 4 anos agora. Andava sério, concentrado. Sofia jogando pétalas, vestido rosa, sorrindo. Na hora dos votos, Marcelo segurou as mãos dela. Renata, cometi o pior erro quando duvidei de você. Te machuquei de jeito que nunca deveria, mas você me deu chance de consertar, de ser melhor. Prometo, na frente de todo mundo, que vou passar cada dia te provando que você fez a escolha certa. Te amo, sempre amei, sempre vou amar.
Renata limpou lágrimas. Marcelo, o que você fez quase me destruiu, mas me fez mais forte. Ver você mudar, ver você ser o pai que nosso filho merece, me mostrou que pessoas podem mudar. Te perdoei. Mas nunca vou esquecer. E você vai me provar todo dia que fiz a escolha certa. Ele sorriu. Vou, prometo. O juiz declarou eles marido e mulher. Marcelo beijou Renata sob aplausos. Davi e Sofia correram e abraçaram os dois. A festa foi simples. Comida caseira, música ao vivo. Renata dançou com Marcelo, com Davi, com a mãe. Final da noite, escurecendo, Renata olhou ao redor. O marido conversando com convidados. Sofia e Davi brincando no jardim. A mãe sentada, sorrindo. Pensou em tudo. A dor, o sofrimento, o medo. Daniela presa, sozinha, pagando, mas tinha sobrevivido, tinha vencido. Célia se aproximou. Você tá feliz, minha filha? Renata sorriu. Tô, mãe. Depois de tudo, eu tô feliz. Você sempre mereceu. Ficaram ali abraçadas, vendo as crianças. Marcelo se aproximou, estendeu a mão. Posso roubar minha esposa para mais uma dança? Pode. Dançaram devagar, colados. Obrigado, ele sussurrou. Por quê? Por me dar a chance de ser feliz com você, com nossos filhos. Por acreditar que eu podia mudar. Ela encostou a cabeça no peito dele. Você mudou, de verdade. Ali, naquela noite, sob as estrelas, cercada pela família que quase perdeu, Renata finalmente sentiu paz. Gostou dessa história? Você acha que Daniela teve o que mereceu? Acha que Renata fez certo em dar uma segunda chance para Marcelo? Me conta nos comentários. Até a próxima história.